Bem-vindos, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast da nossa comunidade de Vila Lobos, o Vila Talk. E, enfim, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, eu sou membro aqui da comunidade cristiana de Vila Lobos. O Albert está aqui também com a gente, o Guilherme também, host. E hoje nós estamos com um convidado especial. Ixi, peraí que já meti uma... Boa, Marcelo. Boa, boa. Gente, boa Eu noite. tava Desculpe o acertando. Marcelo, tá bom? Não, Você que eu está tava nos fazendo certinho. assistindo. Eu tava fazendo certinho. Prossiga. Não, prossiga nada. Ó, hoje a gente tá com um convidado, né, que é a banda Pilgrim. Estamos aqui com o Felipe e o Caio. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E Valeu. antes deles falarem um pouco mais aí sobre eles, eu queria deixar aqui para você que está assistindo a gente, para você colocar nos comentários aí se o som tá legal, se tá tudo certo, e depois colocar suas perguntas. É sempre legal você falar umas perguntas tanto para o convidado quanto para a gente debater aqui. A gente vai falar sobre um tema muito legal, que é Igreja Tem Graça, né? Qual a graça? Qual a graça? Falei erradinho. Mas tudo bem. O telespectador já está esperando isso. Achei que até que foi bom, velho. Tava nervoso, Pô, né? valeu, mano. Valeu. Valeu. Gente, o Felipe vocês já conhecem, vocês aqui da igreja, da comunidade, né? Tá sempre por aqui. Aos domingos ele vem raramente, mas ele aparece de vez em quando. Porra, mano. Ontem, brincadeira à parte, ontem a gente teve aqui a banda Pilgrim. Eu tenho uma dúvida, é Pilgrim ou Pilgrim? Do inglês é Pilgrim. Tá. Mas a gente tenta dar uma brasileirada para facilitar. Né? E o que Pilgrim. significa Pilgrim? Significa peregrino. Peregrinos. Legal. Já vou aproveitar então a deixa. Ontem vocês estiveram aqui tocando, né? Nosso aniversário de 11 anos de comunidade. Foi muito legal. Foi a segunda vez que vocês estiveram aqui. E queria que você contasse um pouco, Caio, pra gente. Você é o fundador da Pilgrim, ou não? Fundador é uma palavra forte, né? Mas bom, eu sou o Caio do Banjo, como a turma conhece, Caio Fred. E a gente começou o Pilgrim lá atrás, em 2017. E eu já tocava banjo desde 2010, né? E o banjo não tinha espaço na igreja. E aí eu tinha um amigo que tocava mandolim, né? Que é o americano. Tinha um amigo que tocava violão, que está com a gente até hoje, o Kelvin. Não pôde vir hoje. Que não pôde vir, infelizmente, está trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa banda. Ou felizmente está trabalhando. Infelizmente. Não, esse horário não, né? E aí a gente começou lá em 2017 esse projeto aí de tocar fora da igreja, né? Fora das quatro paredes. Mas assim, sempre foi um som. Porque assim, aliás, deixa eu explicar, né? Pra quem ainda não conhece o som de vocês, é uma parada meio country, blues, se é que eu tô falando direito. Como que vocês definem o som de vocês? O estilo que guia a gente aí é o bluegrass. O bluegrass é uma vertente da música country. Né? Ele ficou muito conhecido em filmes de Velho Oeste, né? Sempre quando tinha uma briga no bar ou uma perseguição de bandidos, era lá um bluegrass que rolava pra animar a cena, né? E vocês trouxeram essa música pra igreja, mano? Pô, música de bar, música de briga, Cara, música. E os caras trouxeram a música. Fale mais sobre isso! Mas olha só, interessante, né? música cenográfica, né? De cinema. Mas é interessante isso, porque na verdade, a raiz, assim, as letras do bluegrass são cristãs. A base toda, as músicas que mais se tocam no bluegrass são as músicas cristãs. legal. E até uma comparação que você faz que é legal, quando a gente às vezes vai tocar em igreja, que é assim, né? Assim como, né, o caipira, né, a moda de viola é pro sertanejo nosso, o bluegrass é pro country lá nos Estados Unidos. Então ele seria a moda de viola lá dos Estados Unidos. É interessante até que nos Estados Unidos o bluegrass não tem nenhum tipo de percussão. Quem faz a percussão é o baixo e o mandolim, né, fazendo um contratempo um do outro.
gostava de Pica-Pau, Pernalonga, e sempre tinha um velhinho barbudo tocando banjo nesse Sim, sim. Eu ia falar isso. Amarelão, azulão. Nos capé, Eu ia falar Tanto que exatamente é isso. repertório nosso. Tem acho que na repertório? Corrida Maluca Da também, hora. acho que tem um. Na Corrida Maluca acho que tem um personagem também que tem um urso Banjo, com um não negócio tô lá. Eu não lembrando lembro agora, também. mas esses desenhos antigos tinham, porque é do... Tradicional, né? É, da Daquela música época, né? popular deles, né? E eu vi aquele som do banjo, eu sempre gostei, mas no Brasil não tinha, você não tinha como ter um banjo, né? Aí depois de velho já tocava violão há muito tempo. E aí eu achei um cara que começou a importar banjo lá em Sorocaba, um banjo da China. Pô, que da hora. Era uma beleza de banjo, mas era. E aí eu comprei o banjo, falei, pô, agora eu vou tocar esse negócio, eu toco violão, toco guitarra, né? E aí eu vou tocar isso aqui. E não saiu nada. Tudo aquilo que eu sabia de música não serviu Não pra serviu. nada. Aí eu fui batalhando, né? 2 anos sem sair, não saiu nada. Aí eu achei um professor de banjo aqui em São Paulo, mas era muita grana para vir estudar aqui, aí eu desisti. Aí eu comecei, né? Aí foi a época que começou a estourar YouTube, essas coisas, eu comecei a achar umas aulas online. E aí a coisa começou. Aí eu fiz um curso mesmo numa universidade americana o básico e o intermediário de banjo. Uma escola que chama School of Bluegrass. E aí desde então eu comecei a Que foi quando você foi pra trilhar. lá? Eu fui pra lá em 2013, participar de um festival de música bluegrass na Caramba, Carolina do velho. Norte, uma cidade chamada Raleigh. E cara, é um festival sensacional, porque todo mundo que vai leva o seu instrumento e para nas esquinas, nas ruas, Raiz o pra negócio. tocar. E assim, é desde criança de 5, 6 anos até Que os senhores de legal. idade, assim, de 90 anos, cada um com seu instrumento ali. E é muito louco, porque a música que predomina é música cristã, porque todo mundo sabe um hino. Tá. Porque como a ideia é que todos toquem, então você bota um hino que A música de igreja, né? É, a música da igreja. Todo mundo toca junto. E aí todo mundo vai tocando e vai chegando, quando você vê, tem uns 30 músicos tocando junto ali. E aí eles abrem para cada um solar, fazer a jam, né? Então foi um festival muito, muito legal. Quando foi isso? Foi em 2013 que eu participei desse festival. Lá em... Já existia Pilgrim. Não existia. O Pilgrim era só um embrião. Eu catava eles para a igreja assim para tentar ensinar Mas o você já bluegrass. tinha o desejo de montar a banda Sim. nessa Sim. linha de Sim, trabalho. em que o banjo se encaixasse. Tá. Porque no louvor da igreja, mesmo que você tocasse o hino, o banjo não se encaixava, né? Porque o jeito que se toca o hino aqui tradicionalmente, ele é um andamento diferente do bluegrass. Então Sim. não dava, né? E aí eu fui doutrinando alguns ali, ensinando o bluegrass, e aí eles aprenderam a gostar. Caio, esse período, você é da mesma igreja? Conta pra gente de qual igreja você é ou pertence. Fala um pouquinho também da sua família, né? E depois a gente já engrena aí para entender esse movimento da formação da banda. Vamos lá. Eu nasci aqui em São Paulo, mas com 8 anos fui para Sorocaba. Eu achei que ia falar Texas. Assim como Quase, era bom. Cresci no Texas. Assim, a minha esposa fala que eu nasci no país errado. Se eu tivesse nascido no país certo, não te conheceria. Então vale a pena nascer. Pessoal, a esposa dele tá aqui, viu? Então ele tem que Fazer uma média, né, fazer a pastor? média. Mas então fui para Sorocaba, lá eu comecei numa igreja presbiteriana do bairro que eu morava. E aí quando eu conheci a minha esposa, eu fui para a igreja dela, que era uma presbiteriana independente. E aí eu fiquei lá, a gente ficou lá, eu fiquei 20, ela ficou um total de 30 anos lá, ficou uns 20 anos lá. E nesses 20 anos eu dei aula de música, então eu formei muita gente lá, né? O próprio Kelvin que toca com a gente, eu comecei a ensinar o violão para ele, né? Então, ensinei o violão e enfiei o bluegrass no meio. Mas aí eu fui 20 anos, né? A Fá sempre esteve comigo. A gente foi líder de louvor lá na igreja, né? Então a gente não tinha nada na igreja, a gente começou só com violão e voz, né? E aí Deus foi mandando pessoas ali, e depois a gente conseguiu formar uma banda bem assim, com bastante gente. Foi bem legal esse período, né? E aí, acho que um pouco antes da pandemia, a gente foi num encontro de casais na igreja que eu estou agora, que é a igreja presbiteriana do Calvário, e ali a gente foi muito acolhido. A igreja que eu estava não tinha muito adolescente, e a gente tem uma filha adolescente, né?
Aliás, não tinha nada de adolescente lá. E aí, assim, você já está formado, cristão, você quer que os seus filhos, sigam, claro. né? E aí fez muita diferença. Eu falei, poxa, a gente precisa de uma igreja que tenha a galera da idade dela para ela gostar daquilo, né? E aí foi que a gente mudou. Eu estou agora na igreja presbiteriana do Calvário, em Sorocaba, que é uma igreja grande, né, assim. E assim, tem um louvor bem abastecido lá. Então lá eu não estou no louvor principal. Lá a gente está no líder de louvor dos jovens, né? Tem culto de jovens nos sábados lá. E a gente auxilia eles lá a formar banda, né? Porque a pandemia também deu uma boa Uma espalhada, afastada. né? Uma boa espalhada nesse pessoal. Então hoje a gente está trabalhando com isso. Sempre ligado à música, né? Sempre na igreja, eu sempre fui ligado à música de alguma forma. Engraçado que eu não tenho ninguém na família que toca nada, nem caixa de fósforo. Mas Campainha. Campainha talvez. Pica-pau, né? Mas graças a Deus deu esse caminho aí. E aí o banjo entra na minha vida em 2009, 2010. Na verdade, quando eu tive dinheiro para comprar um. É um instrumento caro? É um instrumento caro. É um instrumento caro. Um banjo americano hoje é Instrumento 5.000 caro. reais para cima. Caramba. É muito artesanal, né? Na verdade, assim, ele é feito... porque hoje você tem guitarras aí de custo-benefício bom, porque tem muita demanda, né? O banjo não tem É demanda, verdade. né? É Então você verdade. acaba não tendo. Então ele é feito artesanalmente, com madeira boa, com material bom. Então você não tem aquele banjo custo-benefício, né? Geralmente eles são instrumentos. Ou é muito caros. ruim, O meu, inclusive, eu comprei quando eu fui lá em 2013 participar desse festival, aí eu trouxe um banjo aí na bagagem. Eu tenho uma dúvida. No caso, o seu instrumento era violão e guitarra, que você começou. Violão, guitarra e baixo. Você já tocava essa onda Sim. do bluesgrass nesses instrumentos Ah, ou não. foi depois do banjo? Não, foi depois Era, do banjo. qual que era a tua onda antes? O que você gostava de ouvir, de Rock música? and roll, cara. Rock and Eu sou roll. um cara bem rock and roll, blues, Aham. né? É que assim, depois que você aprende violão, aí você começa MPB, você começa outras pra enriquecer, né? Sim. Mas eu sempre fui rock and roll, assim, gostava de country, mas nunca tinha tocado música country no violão. Então, é isso que eu acho legal, porque depois que você tem acesso ao instrumento da cultura ali, que cresce o seu interesse pela música. É interessante, eu acho que é igual, por exemplo, um cara que queira aprender cavaquinho hoje. Né? Você vai ter que entrar naquele estilo de cabeça para aprender. É interessante que o banjo e o cavaquinho têm a mesma afinação. Olha. mas é Inclusive isso. tem o banjo de samba, né? Tem o banjo de samba, que é o menorzinho isso, também. que é construído com a mesma ideia da pele com as cordas, né? Essa é... Esse é mais comum, inclusive. Né? O que você fala? Não, mas inclusive aconteceu comigo isso. Quando eu entrei pro Green, eu nem sabia o que era bluegrass. Eu nem sabia falar. Eu nem sabia falar. Eu achava que era blues, de blues, grass. E como foi entrar? Como foi esse processo? Então, eu tava tentando lembrar aqui como eu conheci vocês, mas o Kelvin eu já conhecia, né? O Kelvin, lá do nosso presbitério, lá quando eu era lá do presbitério de Sorocaba, a gente já tinha se encontrado em alguns eventos. E aí, se eu não me engano, eu vi um vídeo do Kelvin com vocês. E aí meu tio tava fazendo uma festa junina. E eu falei, pô, caraca, festa junina, acho que esses caras combinam. E aí liguei pra eles e falei assim, viu, tem como fazer uma festa junina e tal? Daí, vamos, fechou. Nesse meio tempo, eu comecei a ouvir um pouco, né, o estilo e tal. E aí eu vi um instrumento que eu nunca tinha ouvido falar, chamado washboard. Fala de novo. Board. É a mesa de lavar. Tábua de lavar. Tábua de lavar. Tábua de lavar. Washboard. Parece mesmo, né? Washboard. Tanquinho aqui. De verdade, De mesmo, verdade, de verdade, E aí, então, aí que aconteceu? Nesse meio tempo desse evento com o meu tio aí, apareceu um percussionista muito amigo meu lá de Sorocaba e deu a calhar que ele tinha uma wash e tava vendendo. Aí eu falei, cara, quanto você tá querendo? Ele, pega aí, vê se você gosta, depois você vem comigo. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei. Aí eu liguei pro Kelvin, porque na época eu não tinha muito contato com o Caio. Eu falei, gente, eu tenho uma wash, posso levar? Aí os caras, leva. Aí eu nem tinha dedal. O cara não tinha tá contratando nada. você não vai negar, né? Vai. Não é? Eu nem tinha dedal, não tinha nada, nem sabia tocar o negócio. O Du tava nesse aniversário, inclusive. Caramba. O Du tava, E Ele aí, foi fazer o que lá? ele tava em casa.
Ele tava dormindo em casa. E aí. Você podia ter posto ele pra tocar baixo. Então. Não, mas na época tinha o Gui. O Gui tava o Tava, Gui, tinha o Gui no tava, baixo. tinha o Dan. O Dan Na e o. gaita. Na gaita. Quem era Gui? O Gui. Que era meu irmão. Ah, E aí ele pegou, falei, Caio, nem sei como tocar isso, cara. Ele falou, tem umas dedeiras de banjo. Aí ele me emprestou umas dedeiras de banjo, tentei fazer, mas não ficou legal. Aí no dia seguinte ele já mandou, falou, cara, se você quiser entrar aí, vamos pra cima e tal. Legal. E aí eu mergulhei em Bluegrass, aí comecei a ouvir muita coisa. Comprou os Aí pedais. comecei a aumentar. Todos os equipamentos, tem até buzina. Mandei reformar o wash. É interessante, né? Porque é uma tábua de lavar É uma tábua e é de lavar dedal mesmo. de costura, né? É. Caramba. É dedal de costura, E aí Ontem eu fiquei comecei- observando aqui no culto, né? Você. É. E dá fazendo- pra entrar mais coisa ainda. Comprei uns blocos e tal. Vou reformar ela. E assim, a ideia né? Quanto mais. Essa é uma proposta também do Pilgrim, né? Quanto mais chamar a atenção, é melhor. Porque aonde a gente vai, é importante que a gente chame a atenção, né? Tipo, que as pessoas parem pra, tipo, pelo menos, nossa, o que é isso? É um mundo que a gente tem que parecer, né? Por isso a gente de chapéu e porque isso atrai a atenção e aí a atenção. ontem vocês pareciam 3 gringos aqui. Posso, por falar pegando um gancho, né, no chamar a atenção, etc. A gente começou uma série, esse aqui é o mês de aniversário da nossa igreja, da nossa comunidade. Estamos completando aí 11 anos. Exatamente ontem completamos 11 anos, né, desde o primeiro culto. E a gente, nesse período, o que a gente faz? Todo mês de aniversário, a gente pega os pilares que foram construídos no início dessa plantação, né? Nós iniciamos do zero e trabalhamos, revisitamos esses pilares, né? Uma igreja biblicamente relevante, contemporânea, criativa e acolhedora. E ontem a gente trabalhou na reflexão bíblica, na mensagem bíblica, a questão de ser relevante. E aí vocês estão falando, poxa, a gente precisa chamar atenção, né? Como é que vocês, sendo cristãos, né, e introduzindo essa nova música para nós, né? Como que isso se dá também do lado de fora, né? Nessa relevância de chamar a atenção para a mensagem, já que a música, a base disso é a música cristã, vocês acabaram de falar, as pessoas se reúnem na rua lá e começam a cantar, todo mundo canta um hino, já sabe o que é, tal, e reúne um monte de gente tocando. É possível que muitos desses músicos que estão lá nem sejam mais parte de uma comunidade cristã, de uma igreja cristã. Mas como é que vocês veem isso, né, nesse trabalho de vocês, a relação com tornar o Cristo conhecido daqueles que às vezes nem gostam de Cristo, ou não gostam da igreja, talvez, mais propriamente dito. Até porque eu sei que vocês tocam em lugares fora da igreja. Sim. O que é geralmente? O primeiro lugar que a gente tocou foi na rua, no centro, no calçadão, lá de Sorocaba mesmo. Assim, eu vinha da igreja, 20 anos liderando louvor, mas assim, sabe quando o Espírito te incomoda, falando, aqui você cumpriu tua missão, eu tenho uma outra? Então, aí eu falei, poxa, eu não consigo pregar numa praça pública, eu não consigo, não é o meu dom, não é esse, não é o meu chamado, mas tocar, eu consigo. E eu via, é muito comum, porque como é um instrumento que tem pouca conhecimento, né, aqui no Brasil, então geralmente quem toca esse instrumento começa na rua, né? Eu tenho amigos que começaram também na rua, porque é o lugar que você vai ter, porque ninguém vai, né, te impedir de tocar na rua. E aí eu, né, convenci ali 2 amigos, falei, viu, vamos na rua, vamos pro centro e tal. Eles falaram, não, vamos, né? E aí tinha chapeuzinho, pôs Não, então, aí que eu ia tocar. Quem for lá no nosso Instagram e ver a primeira foto nossa da rua, eu falei, poxa, eu preciso parecer, a gente precisa parecer Bluegrass, né? Eu olhei no meu armário e eu não tinha um chapéu de country, eu não tinha nada que... Eu tinha um macacão daqueles... Jeans? Isso, É jeans, tipo assim, jardineira que eu mesmo, fazia, né? que eu fazia com a Fá um personagem pro Ministério Infantil da igreja. E eu tinha uma boina.
E, infelizmente, eu coloquei uma camiseta vermelha por baixo. Quando eu olhei a foto que tiraram de mim no Instagram, eu falei, rapaz, é o Mario Brothers. E assim, eu sou mais meio, né, cheirinho. Falei, rapaz, eu preciso arrumar outra roupa, porque essa não é de Bluegrass. Essa A música que você tocou no dia foi do Mario Bros. foi do Mario Brothers. É, mas foi engraçado. E aí, ali a gente tirou alguns temas instrumentais. O Bluegrass tem muita música instrumental. A gente faz versão de música, por exemplo, do Elvis, do Johnny Cash. Da hora. Porque a ideia é, assim, ter um repertório que se conecte com as pessoas. E aí, sempre o ponto alto da nossa apresentação, a gente fazia um que a gente chama de duelo de banjos, que é de um filme que chama Amargo Pesadelo, em português, que é um menininho que ele duela, ele tá no banjo, ele duela com um cara num violão. Essa cena é bem famosa, se vocês Que legal. procurarem na internet. É Deliverance, o nome em inglês, em português é Amargo Pesadelo. E ele que toca essa música, que é muito famosa nos Estados Unidos, que é o duelo de banjo, que é o violão duela com o banjo. E a gente tocava essa música chama muito atenção, a galera faz a roda porque tem que interagir, bate palma e tal. E aí depois dessa a gente toca o Jarraiô, que é uma música que conta a história de uma conversão. E aí ela é muito engraçada porque ela é um baião. E aí ela se conecta mesmo. A música que mais a galera se conecta quando a gente toca na rua é esse baião. E a gente põe ela propositalmente depois, então a hora que é geralmente o lugar que está mais cheio. E aí a gente... Difícil tocar? Hã? Difícil tocar ela? O Jarraiô? Não é não. Podemos pedir uma música? Opa, vamos lá. Manda um trechinho pra gente. Um pedacinho Falando só. nela, assim, né? Falando pra nela, vocês. um pouquinho. Inclusive, vocês conhecem, essa música foi cedida Foi bem, pra nós. foi bem lembrado. Vocês conhecem Conta a o história aí. autor? Quem é? O pai do... Paulo Nazaré. Paulo Nazaré. Essa Caramba, música cara. eu conheci, o Guilherme tinha acho que 2 anos de idade. Caraca! Ela é bem antiga. Era antiga. O Guilherme tinha 2 anos de idade. Aliás, o arranjo é bem diferente do que a gente toca. E eu sempre trabalhei com música, também gostava de música no contexto da igreja e tal. E na igreja que eu me converti e que eu cheguei a ser pastor anos depois, fui eu que ensinei essa música. Verdade. que legal. Jarraiô. Caramba. Eu aprendi, depois que eu já estava um tempo no violão, foi uma música que eu aprendi no violão e eu levei ela pra vida, assim. Aí a gente conversou com o pastor Josué Rodrigues, que é de Niterói, é o dono Sim, da música. aham. Ele falou, meu filho, pode fazer o que vocês quiserem com essa música. Muito legal. E graças a Deus, porque ela é uma música muito importante, assim, pro nosso ministério. Legal. E até tem uma história antes, até acho que é legal, da primeira vez que vocês foram tocar na rua com o Kelvin, que tocaram essa música, aí uma pessoa... Ah, sim, Essa história é legal. A primeira vez que a gente foi tocar, a gente tava nervoso, saiu várias notas na trave, né? Aquela coisa. É um público que você não tá acostumado, você não sabe a reação, é diferente da igreja, né? E aí, e a gente tava mal, sabe? Assim, depois que a gente foi pro carro pra ir embora, a gente tava bem mal, assim. Aí eu falei, poxa, será que deu algum resultado, alguma coisa, né? Será que Deus usou a gente de alguma forma? E aí o Kelvin recebeu um WhatsApp no celular dele, nesse exato momento, de uma amiga dele, que um amigo dela estava trabalhando numa loja lá no centro. Ele falou, aí ele disse que ele falou assim, né? Ele falou, poxa, todo dia a gente tem que ouvir aqui uns funk, uns negócios que não tem nada a ver. Hoje eu escutei uma música tão gostosa, uma música que falava de Deus, e eu tô afastado da igreja, e aquilo me incentivou a reconectar com Deus ali, né? Aqueles meninos e tal. E daí ela viu a gente no Instagram, ele viu, né? E aí ele fez chegar essa mensagem na gente. E aquilo foi legal porque ele confirmou, não, é isso mesmo. É isso que eu quero de vocês. Vocês vão melhorar muito, é óbvio, né? Que Deus falando pra gente. Mas foi uma confirmação ali do que Deus queria pra gente, né? Então vou mandar aqui o Jarraiô pra vocês. Raiô, luz divina em mim, raiô, 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 luz divina em mim, raiô. Meu caminho era escuro, sem a luz da retidão. A minha alma angustiada, eu sem fé no coração. Como é triste andar em trevas, é pior que sentir dor, pois a vida só é linda
raiou, raiou, já raiou, luz divina em mim raiou, 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 luz divina em mim raiou. Mas um dia, ó que dia, Deus mandou a sua luz, enxerguei caminho claro, sim eu vi o meu Jesus, logo dentro do meu peito, uma luta se travou, era a força do pecado, resistindo ao seu amor. Raiou, 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 luz divina em mim raiou, 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 luz divina em mim raiou. Muito bom, muito bom. Tem uma energia boa, né? Sensacional. E assim, até ó, trazer atenção para ela, agora, né, nessa última formação nossa aí que a gente fez de repertório, a gente traz antes dela também agora o Asa Branca. Asa Branca. Ontem vocês tocaram um pedacinho, não tocaram? Tocaram. Alguém Mas não pode, viu? perceberam. Eu não sei, não falaram pra vocês. Não pode. Desculpa, pastor. Mas é que depois que a gente gravou do programa da IPB, Ah, você já... eu achei que estava liberado. É que lá é mais livre do que aqui, né? A gente criou algo, mais uma coisa, porque a música da Asa Branca fala, né, tamanha judiação, né? Por quê, né? Ele tá perguntando Sim, para sim. Deus, por que essa judiação toda, Aliás, é uma né? música lindíssima, né? Sim, exatamente. É lindíssima. E aí E a a gente hora que o usou... pessoal escuta também, todo mundo para. É. Todo mundo para. Ah, na hora, eu tava indo pra trás, eu já travei, Que velho. conecta, né? A gente, na rua, a gente toca uma música do Elvis, que é Blue Moon of Kentucky, que aliás essa ideia não é nem nossa, o Raul Seixas já fez essa emenda dessa música com Asa Branca. E aí a gente põe o Asa Branca, aí eu faço um cordel, que é aquele texto que eu fiz ontem aqui. Quem tiver curioso vai lá, tá lá no culto. Não é um texto longo, né? Não, é um cordelzinho curto. Você sabe de cor? É que eu preciso do violão. As notas lembram a... Não, mas eu posso lembrar, é curto, eu falo assim, um dia perguntei ao meu Senhor, por que tamanha judiação? Aí ele me respondeu, meu filho, tudo aquilo que eu dividi, ficou bem dividido, né? O dia tem 24 horas para todos, a natureza está aí para todos, mas aquilo que eu deixei para vocês dividirem, isso ficou mal dividido. Aí eu pergunto, e aí Deus, mas tem salvação, tem alguma solução? Tem sim, escuta essa música. E aí a gente entra com o Já Raiou, resolvendo esse dilema, né, do nosso coração. Muito bom. Bom, a gente agora vai falar um pouquinho com o pessoal que está em casa, então muito obrigado a todos que estão assistindo a nossa transmissão. Temos aí 15 pessoas ao vivo, então muito obrigado pela sua presença. Lembrando sempre de dar aquele likezinho para ajudar também ao engajamento. E eles estão mandando já algumas perguntas para vocês, né? Bom, primeiro a Mariana Garcia, que é a minha esposa, está aqui também. Muito obrigado pela sua presença, sempre muito importante. Aliás, a sua mãe ainda não apareceu. Não, porque ela sempre tá por aí, dando a força. Quem mais? A Cida está aqui também. Ritinha, Aí, Cidinha. Rita Arlene, Nacional. Sandra Moreno, Thaís Braga, boa, tô por aqui. De olho no jogo do Peixe também. Pastor, o jogo está pegado. Vai falando o placar pra mim, por favor. Manda um WhatsApp. Isso que é uma pessoa que veste a camisa. É o sexto Santista que eu conheço na vida. Rapaz, faixa etária? não. É que, Não vou falar. Ele é pastor, ele ora pela minha vida. É que a sua vida é curta. Ah, pode ser. A E sua não, vida é curta. eu e sou não novo. frequenta muito casa de repouso. Mas seguindo aqui, Marineide Alves mandou uma boa noite pra gente. E a Cida pergunta, vocês tocam nas igrejas tradicionais, presbiterianas, por exemplo? Acho que é a que mais vocês fazem, né? É assim, a gente já tocou em muita igreja diferente, mas assim, presbiteriana, batista, presbiteriana independente, é o que mais assim a gente... Mas a gente já foi, por exemplo, na Bola de Neve, a gente tocou não faz muito tempo, a gente tocou lá na Batista da Lagoinha. Assim, em junho, julho,
A gente toca pra caramba, tem festa caipira. Exatamente. Todo mundo lembra, o Pilgrim, fica legal. Ela, inclusive, perguntou aqui também, recebem muitas críticas por tocar esse estilo de música? Já aconteceu, não sei. Não, pelo estilo não, porque o pessoal meio que se identifica, né, com esse estilo, porque o country foi popular há algum tempo aqui no Brasil, os hinos que a gente toca Verdade. se conecta com as pessoas. Eu acho que pelo estilo não. O que a gente tem dificuldade, é uma coisa que parece boba, mas a galera bate palma no tempo errado. Só tem uma igreja que a gente foi que a galera batia palma no tempo certo. Porque ele é bumbo e caixa, né? Tum, pá. Diz que sai daqui, por favor. O pior, Eu tentei puxar ontem, mas não rolou. o pior é que ele tocou ontem aqui e ele falou que só teve uma igreja, então não foi Eu sou desse. Teve uma vez que a gente tentou de verdade, né? A gente falou, não, hoje nós vamos ensinar os caras a bater palma. E aí foi um desastre. A gente perdeu um tempão. Mas Não, eu ontem eu nem arrisquei bater palma, cara. Não, mas isso é tradicional do ser humano, a bater palma na cabeça do templo. no bumbo, né? No bumbum, na cabeça do templo. Isso é E o tradicional. certo é a caixa, né? O americano, ele bate palma na caixa. Isso já nasce assim. Aqui não, aqui a gente criou essa cultura. Mas então essa é a dificuldade. Mas assim, crítica pelo estilo, não. Pessoal, por favor, você que está nos assistindo, lembre-se de bater palma na caixa. Fica a dica aí, tá bom? Toda vez que ouvirem um bluegrass, lembre-se da caixa. Exatamente, na caixa. Ó, gente, a gente não falou, mas a gente tá com uma equipe Caraca, Super sensacional. 10 e que tá crescendo, né? Daqui a pouco a gente Vai fazer um ao vivo aqui. Exatamente, né? Mas a gente tá com uma plateia, o Fagner, né? Tá aqui, cuidando da transmissão, né? A gente tem a Juliana, que era batista, agora é a Juliana presbiteriana. Então, ela não aguenta. Nem precisa falar que é pastor, né? A piada já indica. E Continua. você apresentou todo mundo? Não, Não. eu ia terminar. Então continue apresentando todo mundo. Obrigado. O Marquinho Bochecha tá aqui ajudando a gente. Marcão, né? O Marcão, é verdade, pelo tamanho do... né? Só o Albert pode, né? Chamar ele de Marquinho. Não, na verdade, eu conheci o Marquinho, ele era Marquinho, Não, o Albert pode. né? E a Antonielli, que é responsável por nos trazer água, mas também trouxe todos esses... Sensacional. Maravilha. Né? Rapaz, podcast de verdade. Aqui a gente tá com uma equipe sensacional, então parabéns aí, obrigado aí por vocês estarem aqui. E eu queria falar que, bom, vocês com certeza notaram, a gente mudou o nosso logo, né? A nossa identidade visual. Então, nós trabalhamos bastante nisso essas últimas semanas. E hoje é o nosso sexto episódio, então começamos com uma nova identidade visual. Depois você coloca também, fala o que você achou do nosso logo, enfim, do nosso banner de divulgação. A Ju tá fazendo o banner de divulgação. Legal. E o logo foi feito pelo Murilo. Ele é líder da companhia Transbordarte, que é uma companhia de teatro. Então siga ele também. Siga a companhia Obrigado, Transbordarte Murilo. no Instagram. Enfim, sou muito grato ao Murilo. Muito obrigado mesmo. Gente, seguindo, o Igor perguntou, aliás, a família Calderoni, até uma dúvida, acho que do início da nossa conversa. Se violão se toca com o banjo, se toca igual o violão, a mesma quantidade de cordas, alguma coisa assim? Não, o banjo ele tem, é uma pena que eu não trouxe ele, né? Ele tem 5 cordas, né? As 4 de baixo, digamos assim, as 4 primeiras, é a mesma afinação do cavaquinho. E aí ele tem uma quinta corda que inclusive ela termina no meio do braço, ela não vai até a ponta, que a gente chama que é uma nota pedal, que ela é a mesma corda da última, mas afinada numa nota diferente. Um instrumento que se assemelha aqui no Brasil é a viola, né? Só que a viola ela tem uma nota pedal para baixo, né? Inclusive, o jeito de se afinar a viola não é o mesmo tom, mas a distância tonal das cordas é a mesma. Então, a viola se assemelha muito o jeito que se toca. Assim, o violão, a gente acaba fazendo um ritmo e harmonia junto, né? Ali, quando a gente toca, né? Você está fazendo as notas e o ritmo. O banjo não. O banjo é como se ele solasse o tempo todo, porque embora eu pense nos acordes harmonicamente,
o tempo todo eu tô fazendo um solo, eu nunca toco duas notas juntas, é difícil. Por quê? Porque o tempo todo ele tá solando. É como se ele fizesse uma melodia alternativa da música, né? Uma voz da música, se fosse pensar assim. Então tem essa dinâmica diferente. E a gente toca com dedeiras de metal para dar aquele estalado mesmo, né? Que Tem alguma semelhança com as frases que são feitas numa guitarra ou no violão, ou nada a ver? Não, é interessante porque, por exemplo, você pega alguns hinos, por exemplo, quando lá do céu descendo, quando lá do céu descendo, as 4 primeiras notas do hino são as 4 cordas do banjo solta. Então, às vezes, a gente até tem a impressão que o cara que compôs estava com um banjo na mão. Porque o banjo é para tocar melodias simples, assim, né? Tá. Então, os hinos se conectam muito com o banjo por isso. Por ele ter aquela melodia mais simples. Os hinos simples, né? Que a gente tem alguns hinos mais complexos em termos musicais. Mas esses mais simples, você toca no banjo com muita facilidade, porque as notas estão ali. É só você... Legal. O pessoal deve perguntar muito nesses encontros que vocês fazem fora da igreja, né? Eu queria perguntar mais sobre isso. Que tipo de encontros são, assim? Porque o Felipe, uma vez conversando com o Felipe, ele falou que vocês fazem casamento, encontro de motocicleta, cervejada. Eu sempre falo assim, a gente já tocou de circo a cemitério. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Cemitério, velho? Cemitério? Cemitério. Não, explica. Vamos lá. A gente tocou aqui em Santa Bárbara, tem o cemitério dos americanos. Esbó. Esbó? Santa Bárbara. Ah, desculpa, eu não sabia dessa. Tem o cemitério dos americanos, porque... Então tem uma igreja batista lá, que é a primeira igreja batista do Brasil, ela completa 200 anos esse ano. E atrás dela tem um cemitério, e a gente tocou fora ali, então a gente tocou próximo ao cemitério, tem toda aquela... e é um lugar bem americano, assim, então parece que a gente nem tava no Tava Brasil. gravando um clipe. Um negócio muito... E a gente tocou num circo também, que é um projeto que tem em Sorocaba, que é uma biblioteca infantil, que eles montaram uma tenda de circo, e aí tem várias apresentações culturais lá. Que da hora. A gente conseguiu fazer uma lá, foi uma experiência muito legal. A gente precisa trazer esses caras pra gente fazer alguma coisa do lado de fora, né? É bom. É verdade. É legal. E aí, mas assim, a gente combina muito com churrasco, quem quiser Contratar, né? 15, 9, 88, 19, 27, 25. Mas a gente faz bastante mesmo encontro, churrasco, cervejarias, encontro de moto, encontro de carro. E pro pessoal é de boa, assim, ter letra cristã, como que é? Nesses casos, vocês devem tocar Elvis. A gente mistura. Não, a gente põe tudo. A gente, assim, desde o começo, eu, Kelvin, a gente sempre teve o propósito nosso é tocar música cristã. Tá. Então, assim, eu não tô, vou acabar entretendo aquelas pessoas naquele Sim. lugar, mas eu vou tocar música cristã. Por quê? Porque esse é o nosso propósito. Porque se fosse só para entreter, eles chamavam qualquer outra banda. Quer dizer, se a gente está aqui é porque Deus tem algum propósito nisso. E assim, mas é muito assim, interessante, quando a gente vai tocar nesses lugares, muitas vezes tem outras bandas. E essas outras bandas tocam hinos sem nem saber. Eles tocam, por exemplo, tem um hino que chama I Saw the Light. Não é o I Saw the Light. Não, nossa, agora deu branco. Eu vou lembrar. Mas o I Saw the Light também é do Hank Williams, que é um ícone do country americano. Eu vi a luz, né? E é uma música cristã. E assim, tem outras bandas que tocam. É interessante que assim, se toca música, principalmente nesse meio folk, bluegrass, nessa pegada assim, tem música cristã no meio, mas as pessoas cantam meio que na ignorância do que estavam fazendo, sabe? Um exemplo disso, cara, eu fiquei chocado nesse dia. A gente foi convidado, e isso foi muito legal, pra mim foi uma das melhores experiências com o Pilgrim. A gente foi convidado pra tocar no primeiro encontro de banjoístas do Brasil. Foi lá em Campos do Jordão. Foi assim, incrível. Da hora, velho. Foi incrível, né? Meu, uma penca de gente com banjo. Muito isso que o Caio comentou, da galera se reunir, né, do nada assim, todo mundo começa a tocar. Muito louco. E a gente chegou, né, a gente ia tocar à noite, a gente chegou à tarde já tava rolando um show. E aí eu olhei pro Caio, tinha uma banda lá fazendo, né? Eu olhei pro Caio e falei, Caio, esse cara tá tocando não é hino, não? Ele falou, é hino. Então, tipo assim, acontece muito dos caras não são cristãos, eles, tipo, tem uma banda e de repente tá tocando um hino.
E é normal, super normal. O hino era, agora eu lembrei, é o nosso Morada Feliz. Com Jesus a a morada morada feliz. in the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore. Então era esse, o cara tava cantando no violão lá. É esse hino, assim, despretensiosamente. Assim, quer dizer, é repertório dele, né? Então tem muito isso. É muito assim, que nem lá teve essa experiência, porque a gente tocou é um bar, e tava tendo a galera do encontro, que conhece a gente, por causa de banjo, mas tinha pessoas que estavam jantando ali no bar. E assim, a gente tocou sola lá. Projeto Sola. Projeto Sola. Inclusive o Iamarino era para estar lá, mas por questão de saúde ele não conseguiu. No próximo, se Deus quiser, vai estar com a gente lá. Choca. A hora que você tá vindo de Elvis, Johnny Cash... Mano, vocês têm vídeo disso aí, de velho? repente, Deve ser a coisa mais da hora, a não? pessoa, porque assim, ainda quando você canta em inglês, ninguém liga. Você canta uma música cristã em inglês, Pá. mesma coisa que cantar em português. Mas quando você canta em português, Quando a gente mandou sola, né? aí você vê a galera começar a entortar os olhos. Qual que era a letra assim, da sabe, música começa a do ficar- A gente mandou Êxodo. A Êxodo. Êxodo, é. A gente mandou Êxodo. Caramba, mano. E é muito, muito interessante, assim, a gente mandou aquela da mulher lá, como é o nome? Maria. Maria? Maria do Sola também. Que também se conecta muito, né? Uma letra forte, assim, para os dias de hoje, né? Que a gente está vivendo. Mas, assim, é engraçado porque a galera não curte a música, a galera ouve. Não é assim, o cara começa a dançar. Não, o cara, quando ele presta atenção, que é uma música cristã, ele já, para e começa a ouvir o que o cara vai falar. Né? O que essa música vai falar. Então, é uma experiência bem, bem interessante pra gente, assim, tocar em bar essas músicas que a gente toca na igreja. Cara, que da hora. Pior que assim, deve ser muito mais... Eu tenho a impressão de que eu ia prestar muito mais atenção estando num bar mesmo, se eu ouvisse a palavra Jesus na música, Mas do que na igreja. É muito... Acho que Você precisava o prestar João mais Alexandre- atenção aqui na igreja. Mas o pessoal é no culto. Quem fala, viu? Fala. Eu tô achando que esse podcast vai ser o tema confissões. Mas eu já ouvi testemunho do João Alexandre, né? Que ele fazia muito isso, né? De Legal. MPB, ele tocava e ele colocava as músicas dele no meio do repertório. Vocês viram o lance do Justin Bieber ontem? Você chegou a ver, não? Não, nem tô E sabendo. tal. Mano, você acompanha Justin? Eu também não vi essa. Eu vi. Não, e a Justin. gente tem uma filha que gosta, né? Isso que Pode crer. Mas eu não vi. Ele foi o show que fechou o Rock in Rio de o ontem. Rock in Rio de ontem. E num dado momento ele canta uma música cristã. E ele faz uma mensagem, ele dá uma mensagem. Aparece o vídeo dele falando sobre esperança e tudo mais. Tal. Ele cita Jesus, inclusive. Não, ele ora. Ele faz uma oração tal. Né? Tá, apesar das controvérsias, Sim. de que tudo isso pode... uma coisa que eu fiquei pensando, e aí, voltando novamente para a questão da relevância da igreja, né? Porque a gente está num tempo em que parece que tem sido declarado que se você não é da igreja, se você não é cristão, então vocês estão do outro lado, a gente está desse lado, e etc. Ok, eu não vou entrar ainda no mérito da questão, enfim, mas me dá a impressão que a gente perdeu a simpatia do povo. A gente não precisa... Virou crente chato. A gente ficou chato, meu. A gente ficou chato demais, né? A Bíblia fala lá em Atos, né, no começo da igreja, que Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos e que a igreja contava com a simpatia do povo. Mas essa chatice parece que faz a gente perder a nossa relevância, né? Como é que vocês veem isso, né? Sobretudo estando nos diversos ambientes, e essa experiência mesmo que vocês colocaram sobre tá cantando Elvis, tá cantando uma outra música, de repente, pá, vem um projeto sola, pá, vem um hino, enfim, como que vocês veem esse momento, né? A igreja relevante, mais ou menos relevante, sem relevância? Claro, eu não quero, eu estou falando da gente. Sim. Eu sei que Deus pode fazer o que quiser em qualquer lugar. Eu acho ontem que Deus usou o Justin Bieber, né? Apesar, enfim, do que
possa ter acontecido, eu tenho isso no meu coração. Alguém lá, Precisava. e ouviu aquilo, tava lá só, tá, e tal, de repente ouve aquela música, ouve aquela mensagem e fala assim, cara, eu preciso voltar. Que é o que aconteceu. Pergunta de De pastor. resposta complicada. Eu vejo assim, eu acho que a igreja ficou fechada, né, nas suas quatro paredes muito tempo. Né? Por exemplo, quando eu vejo, pelo meu contexto, vamos dizer assim, crescer e fazer alguma coisa fora. O que a gente conhecia que o povo fazia era evangelização em praça, né? Distribuir folheto e tal. E ontem, a tua pregação, que Paulo pegou aquele elemento da cultura para trazer o evangelho. Eu acho que a gente, com o Bluegrass, a gente olha a igreja americana e eles fazem isso com uma maestria. Por quê? Porque, por exemplo, bandas de Bluegrass se apresentam dentro e fora da igreja lá. E bandas seculares tocam dentro da igreja. Porque o repertório é cristão. Porque o repertório... Aqui Mas, vocês assim, conhecem outras? Hã? Outras bandas de Bluegrass? Sim, tem uma banda de um amigo que chama, não é cristã, chama o Bar do Banjo. Então, e aí eu ia até citar Essa relação, né? É. porque olha que louco, o Bar do Banjo, ele é conhecido nacionalmente como, cara, eu posso errar, mas eu acho que é a melhor banda hoje de Bluegrass, assim, nacionalmente. Que toca o Bluegrass puro. São eles. É isso. E eles são muito, assim, fala de Bar do Banjo, quem curte o estilo, lota. É de Sorocaba. Lota. Não, Daqui de São Paulo, eles são de Santo André, acho. E lota, evento lota, os caras são incríveis. E o legal do envolvimento do Caio com o Bardo, que é o principal, né, desse lance, pô, tem vez que eu vejo lá o Bardo tá ensinando, que ele tem alunos, né, no canal dele a tocar. Nossa, mano, você falava, eu pensei que era um bar. Não, Bardo. É o apelido dele. É o apelido dele. É que você falou bar do banjo. Bar do banjo. Não, é o Bardo e o Banjo. É o Bar do Banjo, né? Que bom que você falou para nós explicar, né? Bar do Banjo. O Bardo e o Banjo. E aí o Bardo, ele às vezes tipo tá lá, aí ele tá ensinando a tocar porque ele vive. Aí de repente ele tá tirando uma música do Sola. Aí ele vai ajudar a produzir nosso novo EP. Então, tipo assim, isso é muito louco, A né? parceria sempre foi muito legal. Ele foi um cara que sempre ajudou muito a gente, principalmente a abrir esse meio não de igreja, não cristão, digamos assim, né? Ele é o cara que mais ajudou a abrir esses meios pra gente estar ali. Então, e assim, ele dá aula, ele vende curso e ele tem muito aluno cristão fazendo aula com ele. Então eu já dei uma aula no canal dele, uma música nossa. Tem a simpatia já, né? Então, pô, é uma troca legal. E é engraçado que entre os banjoístas você tem cristãos e não cristãos, mas assim, na hora de tocar o hino, todo mundo vai lá e toca o hino, sem problema nenhum, assim. Então rola essa integração entre as culturas sem nenhum tipo de problema. E eu acho que isso faz com que a gente não veja barreiras pra gente tocar. Hoje eu vejo assim, poxa, se Deus abrir qualquer porta pra gente tocar, a gente vai lá e vai fazer a nossa missão, o que Deus nos colocou para fazer ali. Porque no começo a gente tinha meio medo, sabe, das portas fechar na nossa cara. Mas eu acho que assim, é essa ousadia, né? De pegar um elemento cultural, colocar a mensagem de Cristo e entregar para as pessoas. Como Paulo fez. Como Paulo fez, eu acho que a igreja perdeu muito isso, porque hoje, se a gente for pensar, a igreja tem uma cultura dela, o tal do gospel. Sim. É uma cultura dela. E o que essa Interno, cultura então. faz? Ela separa. Segrega. Porque, por exemplo, você podia ter uma banda de blues cristã que poderia tocar num bar. Mas essa banda de blues cristã, hoje em dia, ela é uma banda gospel. E o gospel fecha a porta de lugar que não é gospel ou não. É porque eu vejo hoje muito que o artista cristão, quando ele vai em busca desse nicho gospel, ele vai intencionalmente querendo se tornar uma estrela gospel. Sim. Ou um astro Infelizmente, gospel, né? Ou nichar a música. Dá um exemplo, e isso talvez não seja tão errado. O Yama falou pra gente na última conversa, né? Ele fala, cara, o que o Pilgrim consegue, eu sinto falta no Sola. Falou, vocês conseguem tocar lugar que a gente nunca vai tocar. É. Mas eu acho que é isso, a gente separa. Um pouco a igreja tem com os músicos, porque, né, por exemplo, quando eu comecei a aprender a tocar, o músico ou tocava na igreja,
ou tocava fora. Sim. Não existia os E não dois. dava pra tocar nos dois lugares. Não dava pra tocar nos dois lugares. Eu acho que Você- até hoje, em algum lugar. Não, e aí você criava um dilema, É. porque, cara, para o músico ser bom, ele tem que viver da música. Para ele viver da música, ele não dá para tocar só na igreja, é um dilema. Pô. Até porque dentro de nossas igrejas brasileiras, Usa teu servo. Os músicos. Qual que é aquela adoram, história lá? Aquela frase música que pira. o povo não reconhece o profeta da sua, do seu próprio lugar de casa, de né? casa, né? No meio de fora. é a segunda já. É a segunda. Acho que eu tô criando problema. Ele falou que não presta atenção quando fala de Jesus aqui. Ele falou, foi ele que falou. Agora ele não se sente reconhecido. Pois é. Não, e eu acho injusto isso, porque direto ele leva os pratos da igreja, leva as coisas da igreja. Pois é. Mas é interessante isso, né? Porque se a gente pensar em arte, a gente pensar, por exemplo, aquela pessoa que faz um bolo e traz para a igreja, muitas vezes ela faz esse bolo e vende. E, cara, e aí o bolo dela é bom, porque ela vende. Então, assim, eu vejo a arte dessa mesma forma, né? O músico, ele não precisa se corromper para tocar fora, porque é o trabalho, ele vai lá, apresenta o trabalho. Eu tenho muitos músicos cristãos, poxa, que tocam em bandas, por exemplo, de casamento, bandas de formatura, essas, né? E assim, o cara sabe, aquilo lá é assim, ele não pode se deslumbrar com aquilo, né? A gente tem que ter cuidado, porque você acaba estando em ambientes que talvez não sejam saudáveis para o cristão, né? Mas você se colocar ali, eu tô aqui. É assim, eu até faço parece preciosismo que eu vou dizer agora, mas eu não entendo o que o seja. Porque eu acho que a gente incorre num erro de tornar cristão um adjetivo. Tá. Né? Então, o médico cristão, Sim. o engenheiro cristão. Então, o cristão se tornou um adjetivo e não uma identidade. Sim. É perigoso, hein? Não, é errado. No meu entendimento, é totalmente errado. Agora, quando você diz, eu tenho um médico, eu tenho um cristão que é médico. Eu tenho um cristão que é instrumentista, que é um músico. E não um músico que é cristão, mas um cristão que é músico. Eu acho que a gente erra porque, no final das contas, invertendo essa polaridade, eu qualifico o músico, o médico, como sendo cristão, e muitas vezes isso gera a barreira. Né? Eu brinco com algumas pessoas e falo assim, ok, se você... não, eu só procuro um médico cristão. Eu falo, beleza. Só que você deu uma funilada. Mas aí eu brinco assim, Esse advogado não vai me defender. se você tiver que ser operado, né? E aí você tem um médico que não é cristão, que professa uma religião outra, né? E ele é especialista, ele estudou, e de repente você tem aquele que é cristão, mas o cara fez meia boca, porque infelizmente a gente tá vendo um monte de gente fazer meia boca. Né? Contrata um pedreiro cristão pra você ver. Né? Não deveria. Por quê? Porque eu estou qualificando, mas às vezes não há qualidade, eu não estou vendo o profissional que a gente entende como aquilo que é vocação. Assim. Poxa, é a vocação do cara, entendeu? Seja ele músico, seja ele médico. Né? A gente tem um médico músico, no caso, na igreja, né? Nós temos um médico que é músico, é verdade. Nós temos um médico... Cristão tem médico. Exatamente. Então, eu acho que essa inversão dessa polaridade também traz essa dicotomia, essa divisão, sabe? E aí, no final das contas, eu caio numa malha mesmo. Então, mas eu acho que existe dando a minha opinião também sobre esse assunto, existe um probleminha, na minha visão, que é
a igreja, durante muito tempo, não apoiou os músicos Os artistas, né? para eles serem, para eles Arte de ganharem a forma vida geral. com isso, entendeu? Então, ou eles apoiam diferente, ou eles, você toca para mim, eu pago o seu salário e você toca só para mim. Então, meio que você tá, como eu posso dizer, mas você não tá motivando ali aquele músico Você tá também. restringindo tá o campo de Restringindo, atuação do exatamente, cara, né? exatamente. E aí a igreja talvez poderia ter uma ação um pouco mais ampla, né? Mas o grande problema é que muitas igrejas elas são exclusivistas ou elas fica na minha opinião ainda assim é um exclusivismo, mas fica aquele mito de tipo, não, se você for lá fora, você vai se desviar. Então não vá, fica aqui. E Mas assim, o grande exemplo, cara, pega todos os grandes nomes da música. Músicos, cantores. Desviados. Todos passaram. É real. Todos desviados. Todos passaram pela igreja, não tem como. Todos eles passaram. Todos tiveram uma passagem pela igreja. Todos eles. E aí, em algum momento, se frustraram com um ambiente desse, um ambiente que é tipo, ou é lá ou é cá. E assim, eu não discordo disso que o Caio falou também, é muito real. O músico também tem que entender que trabalhar na noite não é algo simples, não é para qualquer um. Sim. Sim, Isso é algo muito importante, porque às vezes o cara fala assim, não, é meu trabalho. Mas o cara vai lá na noite e... Toca o terror. Toca o terror, entendeu? Não sabe que ser cristão lá. Que é muito mais difícil do que, às vezes, ser cristão dentro de qualquer outro trabalho. Às vezes é mais difícil, dependendo da onde você toca, o ambiente que você tá, os amigos que você faz. Então, assim, essa divisão que a igreja deveria ensinar, e ela não ensina. Então, eu acho que a relevância talvez passe por isso também, né? Sim, com certeza. A gente capacitar cada um dos cristãos discipular também. a serem sal e luz aonde estão. No seu... No eu seu acho me- que é o objetivo do No seu O ambiente. Espírito Santo com a gente é isso, né? Ser sal e luz onde a gente está, não interessa, né? O seu trabalho, seja qual ele for, a sua escola, a universidade. Eu acho que é bem por aí. Mas é que eu acho que essa divisão que os próprios cristãos criaram só faz mal para a gente mesmo, porque ela impede a gente de estar em alguns lugares, de poder falar em alguns lugares, de abertamente, né? Eu acho que essa divisão é ruim para a gente, né, de poder cumprir a nossa missão. Um exemplo é que a gente estava falando antes aqui, da Look. Um lugar onde a gente não toca porque a gente é cristão. Qual o lugar? Um lugar... O lugar que eles Tem um comentaram lugar, lá em Sorocaba. Tem um lugar em Sorocaba que ele faz muito evento nessa onda de bluegrass, country, e eles são muito fortes. E aí o que acontece? Muita gente pede pra gente tocar nesse lugar, mas o dono desse lugar não deixa a gente entrar, porque a gente é cristão. Mas a gente sempre teve muito claro isso, sabe? Eu falei, uma conversa que eu tive com o Kel, eu falei, Kel, tem igreja que vai fechar a porta pra gente, e tem lugar, Com né, certeza. que vai fechar a porta pra gente. É natural. A gente nunca pode se surpreender com isso pela forma como a gente escolheu fazer, né? Como Deus colocou pra gente. Então, mas assim, o lugar que Deus nos colocar, esse é o lugar pra gente estar. Então, Pessoal, o que vocês acham da gente ouvir mais uma música e depois a gente ir lá pros comentários para ver se... Sim, hoje o pessoal do chat tá meio devagar, viu? Mas Aproveita. eu ia ler agora. Eu acho que antes dele cantar, só ia fazer uma pergunta que eu vi aqui que eu achei interessante, Ok. só pra gente não sair muito. A Sandra perguntou aqui, ó, como entender o paradoxo sagrado e profano? Exato. essa deixa pro E aí- pastor. e aí- Ele estudou lá. É para isso que eles estão aqui nessa mesa. Eu acho que a própria. Eu acho que estabelecer isso já está errado, né? Porque cristãos são pessoas, são corações. Né? Eu estabelecer que a caneca, ou lugares, coisas, eu acho que aí está o erro, né? Foi muito interessante uma vez que a gente tocou num lugar, num motoclube, mas bem underground mesmo, a galera, né, e foi uma experiência bem interessante, assim. Uma moça esticou uma maca, assim, no meio da galera, a luz estava bem baixa, assim, e ela começou a fazer tatuagem
Eu acho que até que era gratuita, na galera, Nossa, com velho. pouca luz. E eu tocando e eu olhava aquilo e era um ambiente. E eu falava, cara, a gente tem que estar aqui. Era um lugar afastado da cidade, tipo, só quem sabia que aquilo existia tava lá. Tipo, Deus nos mandou lá, a gente tocou. Pô, a galera, depois que a gente tocou, que a gente desceu, a galera veio nos receber. Pô, que legal vocês, que mensagem legal, que isso, que aquilo. E queria que a gente comesse, queria que a gente, sabe, recebeu a gente assim, tipo, meu, vocês trouxeram algo diferente pra cá. Inclusive você Mas pega era assim e um lugar mostra assim. a tatu que você fez lá. Rapaz, A câmera assim, tá pegando. era um lugar que assim, Maria você de duas entra. partes. Você entra assim e você fala, rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Deus me trouxe aqui. Teve um Mas é evento por causa, muito a gente não pode ter essa divisão. Eu acho que a gente não pode. O cristão são pessoas. Um evento igual você falou agora, eu lembrei agora. Falei assim, nem tava lembrando disso aí. Uma vez a gente foi tocar numa barbearia e do lado era um clube de moto. E tava rolando show lá. Desses underground Desses também. underground também, loucão, louco, tudo bêbado lá dentro. A gente tocando na barbearia, a galera do clube de moto saiu de lá de Da festa dentro, deles. da festa deles, e veio pra barbearia. Os caras fecharam a rua, invadiram a rua e começaram a dançar com a Que gente. da Olha hora. só, mano. Isso é muito louco, velho. Né? Esvaziaram a festa Foi deles e louco, foram com a foi gente. Eu falei, rapaz, olha que loucura, né? Mas, assim, existe também um ponto de vista na teologia que fala sobre isso, né? Não tem? Agora eu tô fazendo essa pergunta para você, pastor. O tema da nossa série é Igreja, qual é a graça? E aí ele tem um duplo sentido mesmo, né? Provocativo. Pô, não tem graça aí na igreja, eu tenho mais o que fazer, eu tenho coisas mais legais, né? Então a ideia é, ok, qual é a graça? Eu sempre tenho uma pergunta comigo. O que as pessoas estão fazendo no horário do culto? Né? E eu não estou perguntando dos crentes, estou falando de quem, o que eles estão fazendo, que é mais legal, que é mais gostoso, que é mais show do que a gente vir adorar o Senhor, que é o Criador de toda a terra, né? Então, claro, tem as questões espirituais disso, mas eu acho que o que você está me perguntando tem a ver com aquilo que a gente chama de graça comum, né? Ou seja, a gente precisa construir pontes e não destruir pontes, né? E a graça comum, que faz parte da teologia reformada, que é a teologia que a gente confessa, ela me permite ver o que Deus está realizando em pessoas que não estão aqui sentado para cultuar, mas foi Deus quem deu para ela dons, Deus quem dá para ela oportunidades. Eu acho que é essa a questão que Paulo fez. Paulo chega lá no Areópago e fala assim, olha, até um dos poetas de vocês disse assim, né? Dele nós somos geração. Paulo pega o altar do Deus invisível, pega um trecho de um poema dos gregos ali e faz a conexão mostrando o seguinte, é Deus quem está dando isso para vocês. É Deus que não se deixa sem testemunhar. E eu acho que a gente perdeu isso. Talvez essa questão do sagrado e do profano esteja muito relacionado com isso. Existem coisas que, é claro, tem pessoas que elas vão fazer para o mal mesmo, para as trevas mesmo. Mas não são dessas pessoas que nós estamos falando. Sim. A gente está falando de gente que talvez não saiba quem é Deus, mas Deus não se deixou sem testemunho para essa pessoa. Em algum momento ela vai falar assim, não, eu tenho certeza que aquele dia foi Deus, viu? Eu não sou de igreja, tá, mas eu tenho certeza que aquilo foi Deus que fez. Bem frase, né, de quem não é da Né? igreja. E tal. Então é bem isso, sabe? E eu acho que a gente precisaria perceber, para fazer essa ponte entre a graça comum e aquilo que teologicamente chama de graça especial. Que ponte é essa? Para que as pessoas saibam quem é esse Deus que nós adoramos. E o que a gente precisa ver de Deus nesses caras. Fala assim, gente, isso aqui é Deus. Ó, talvez você não saiba, mas isso aqui é Deus, hein? Ó, como diria alguns irmãos presbiterianos, é Deus purinho. Sim. Eu escutei uma frase esses dias, eu não vou tentar falar de quem é, porque eu não lembro. Mas ele falava assim, talvez a minha vida seja a única Bíblia que alguém vai ler.
A pessoa vai nascer, morrer, e a minha vida é a única Bíblia que ela vai ler. Rapaz, é para pouco a gente para pensar Sim, nisso, sim. né? Porque muita gente não vai pegar a Bíblia, ler e ali ir atrás, curiosidade. Não, ele vai ler a Bíblia na sua vida, na minha vida. Paulo fala sobre isso. Vocês são a carta escrita. Sim. Caramba, Paulo devia estar aqui também. Toca mais uma pra gente, por favor. Eu Um vou sonzinho. contar uma história dessa. Essa música aqui, a gente escreveu ela durante a pandemia. Eu fiz um curso de teologia durante a pandemia e uma das tarefas lá que tinha que fazer era, eu escolhi o texto ali de João 11, que fala da ressurreição de Lázaro, né? E eu trabalhei, fiz hermenêutica, né, pastor, do texto, e depois tive matéria que eu tive que fazer uma mensagem, né, uma pregação aí, usando esse mesmo texto que eu tinha feito. E esse foi o texto que Deus falou sempre comigo na pandemia, né? Durante a pandemia, Deus levou o meu irmão, né? Ele era o baixista aqui, ele teve Covid e felizmente está no céu, muito melhor que a gente. E aí esse texto, inclusive era um texto que a gente orava, e Deus falou, pô, é o texto de João, eu falei, pô, da ressurreição, eu falei, Deus vai curar, vai curar, vai curar. E não curou, Deus levou ele. E aí veio os ensinamentos de tudo aquilo, e assim, que a gente olhando, e pessoas ao redor da gente, perdendo pessoas, e aquela dor, né, a morte não é algo natural, né, a gente nunca vai aceitar como algo natural, Sim. porque a gente não foi criado para morrer, né? Mas aí Deus deu essa letra através desse texto. Não sei quem já assistiu aqui o Senhor dos Anéis. Opa. O último filme lá, depois que o Frodo termina a missão dele, ele acorda ali acho que é no lugar dos elfos lá, né? Valinor, acho que era o nome. E é uma manhã brilhante assim, ele abre o olho, aquilo mal ele consegue enxergar. E aí vão entrando no quarto os amigos dele, quer dizer, toda aquela tempestade, aquele trevas que ele estava, tudo aquilo era só uma vaga lembrança na mente dele, né? E aí, baseado nessa cena, a gente compôs essa música nesse filme, que um dia a gente vai acordar nesse lugar, né? Com aquela manhã brilhante. E então, para trazer uma esperança para essas pessoas, né? Porque a gente é peregrino, como o nome da banda, Pilgrim. Nós não somos desse lugar, né? Nosso lugar está preparado. A gente tem que viver com os pés aqui e a cabeça no céu. Né? Isso nos anima, nos dá esperança de vida. E essa música fala sobre isso. A gente tocou ela ontem aqui, vou tocar de novo para vocês. Eu acordei numa manhã de brilho intenso. Naturalmente, o celular não despertou. Ao meu redor, uma paisagem diferente. Do pesadelo, só memórias que restou. Sem acreditar em tudo que estava vendo. A dor, a luta, o sofrimento já passou. Foi pela graça que ele veio ao meu encontro. Nos amou, acolheu-me e abraçou. Um dia vou acordar pra dormir nunca mais. Num lugar onde deixo a tristeza para trás. O sangue de Cristo no céu me colocou. Já tem esperança que Ele nos deixou. A sua alegria e paz encheu meu coração. Prossigo a caminhada, tenho uma missão. Prossigo a caminhada, tenho uma missão. Show. Muito bom, muito bom. Faltou o riff, né? Faltou muita coisa. Se o Kelvin veio tocar isso aqui, rapaz. Mano, vocês estavam tocando aqui, eu tava pensando, a gente, antes de começar o podcast, fez a brincadeira, né, sobre a música na igreja hoje, até perguntei o que vocês achavam do worship. Pra quem não sabe, o worship é a música hoje mais tocada dentro das igrejas evangélicas, que parece com Coldplay.
E... Só que fica se repetindo constante, assim, até... Exatamente. É igual o Coldplay. E como que é, tipo, às vezes, os lugares que vocês estão entrando nas igrejas com esse som, o pessoal às vezes desabafa, como que vocês veem hoje esse cenário na música cristã de forma geral, assim? Porque, conforme você tinha dito também, a gente que gosta de música aprendeu a ouvir alguma coisa com mais notas, né? Mais E denso, mais né? denso, Complexo. exatamente. E aí, queria que você falasse um pouco sobre isso. É interessante, assim, que a gente toca em várias igrejas que tem o worship como assim, a maioria das músicas tocadas, digamos assim. Né? Mas é interessante porque, por exemplo, quando a gente entra com um hino, isso tá lá na pessoa, sabe? Eu acho que a gente ainda não perdeu isso. Embora poucas igrejas toquem hinos hoje em dia, né? Infelizmente, porque tem muita letra rica ali, muito bonita, muita letra que seria importante a gente ter, mas eu vejo que aquilo tá lá ainda. Então, por exemplo, quando você vai numa igreja que só toca o worship, como aconteceu há pouco tempo, e aí você vem com um hino, aquilo no primeiro momento, opa, mas poxa, essa música era a música que minha avó tocava, ou que meu pai Tem história, tocava. Ela se conecta com as pessoas de alguma forma, Até né? porque nessas igrejas não convidam a gente pra fazer louvor, entendeu? Nunca. É festa junina! É o máximo. Máximo. Mas eu acho assim, o worship ele tem o seu lugar, a sua importância. Vocês citaram aí do Coldplay, né? É interessante ver a galera no Coldplay, mas é assim, você, no primeiro, né, na primeira estrofe, na segunda você canta junto, né? Eu acho que essa é a ideia do worship, né? São 4 acordes, né? Que quem é músico sabe é o quadrado mágico, né? Que a gente fala. Mas aqueles 4 acordes se conectam com as pessoas, porque a pessoa não tem, né? Aquilo tá já nela, né? Por exemplo, quando a gente escuta um estilo de música que você nunca ouviu, a primeira vez ela é incômodo pra gente, né? Ela não é algo que vai naturalmente. E você vai ouvindo e você vai degustando. É igual comida, né? Tem gente que tem paladar infantil. É o worship. É o Guilherme. Tem gente que já começa a se desenvolver, pegar outras, né, comidas mais elaboradas, misturar sabores, enfim. Eu acho que a música é isso. Então, eu acho assim... É que tem gente que tem uma experiência gastronômica. Exato. Outros comem. Mas eu acho que o worship é um reflexo da cultura, porque se você pegar as músicas, né, cultura secular, não gosto de falar esse nome, mas enfim, você tem também uma pobreza musical, né? Uma música muito simples, assim, eu muito ouvi- strings, muito criação de climas, né? Eles gostam muito hoje de criar climas e pouca densidade musical, né? Então eu acho que o worship é um reflexo cultural, né? Que a gente vive, né? Por exemplo, a galera fala evidências do Chitãozinho Choró. Por que essa música é um ícone? Cara, porque se você estudar ela harmonicamente, ela é completamente diferente de qualquer sertanejo que você já ouviu na vida. Ela é rica, né? Ela tem muita riqueza. Então, e aquilo gruda na mente das pessoas, porque Só de você falar o nome, a gente já lembra. já lembro. E nessa... Mas é interessante essa música, porque ela é uma música já de ter uma certa idade. E ela tinha Guilherme? É o hino... É uma riqueza, tem a riqueza cultural nela, assim, de musical, quem estuda harmonia. E assim, e hoje você vai pegar o próprio sertanejo que hoje ele é muito parecido com o worship em termos de acorde. Eles chamam de universitário, né? Não sei, sei lá mas não é como mais chama universitário, isso. já viu. Mas eu acho que é um reflexo Já se da formou. cultura. Essa questão de que. Eu acho que isso tende a piorar, porque quanto menos músicas complexas você escuta, menos músicas complexas você vai querer escutar. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que está acostumada com worship e botar uma música clássica para ela ouvir, é irritante. É irritante para o ouvido dela aquilo. Por quê? Porque tem muita coisa ali. Vai demorar um tempão para ela conseguir absorver tudo que tem naquela música. Mas eu acho que é um reflexo, E até a reflexo da... reprodução também, né? Não vai conseguir depois reproduzir músicas mais complexas. Também. Sim. Não, e aí ela vai ter a relevância dela, pelo menos a questão de Paulo. Você pega um elemento da cultura
e coloca, por quê? Porque isso vai ser absorvido pelas pessoas. Quer dizer, a mensagem vai por esse meio. Por quê? Porque é o que elas estão, infelizmente, acostumadas a ouvir, né? Eu tenho uma pergunta, falando ainda sobre, voltando a falar sobre a relevância da igreja, né, nesses tempos. É, a gente falou dessa questão dos músicos virem da igreja, né? Que a gente falou, não, porque a maior parte dos músicos vieram da igreja. A igreja ainda cumpre esse papel? Ainda, vocês acham que, né, na opinião de vocês aqui, dos convidados, vocês acham que a igreja parou um pouco de cumprir esse papel ou ela ainda cumpre ou cumpria mais antes? Como que vocês pensam isso? Ó, no universo do Corte, banjo, corte, polêmica. vou falar aqui do meu A universo. gente vive de polêmicas nesse programa. Do universo do banjo, sim. Porque, por exemplo, eu já expliquei aqui, o Wagner lá, que é um amigo, o Bardo, ele tem um curso que ele vende pela internet. E assim, a maior parte ou metade dos músicos que chegam até ele para aprender vem do meio cristão. Então eu acho que ainda assim, porque, cara, a igreja ela fornece um ambiente em que o músico tá perto. Isso é muito legal. Porque Tem você- acesso ao instrumento sendo criança. Exato. E assim, por exemplo, você gosta de uma banda, e aí, cara, dificilmente você vai ter acesso ao baixista daquela banda, ao baterista. Então isso fica num universo distante. A pessoa não acha que aquilo, pô, eu não posso ser um baixista, tá muito longe pra mim. Aqui na igreja não, quer dizer, quanta gente não viu, né? Filho de pastor que sobe na bateria e vira baterista. Pois é. É uma história que você repete muito. Não, mas é porque tá próximo, quer dizer, ao cabo o culto, o irmão vem pedir uma dica, eu vi que você fez alguma coisa no violão ali, cara, isso não rola nunca essas coisas lá. E eu acho que isso é legal da igreja, sabe? Eu quantas vezes, pô, assim, na parte de ministração, eu sempre gostei muito do Ronaldo Bezerra, que é daqui de São Paulo, da Comunidade da Graça. E ele sempre me ajudou demais, assim, lá no começo, quando eu tava começando a ministrar, dirigir louvor. E, cara, ele era uma pessoa extremamente acessível. Eu falei, pô, é um cara que, né, todo mundo ouve e tal. E eu mandava pergunta, assim, de iniciante mesmo, né? E ele respondia com o maior carinho e tal. Sempre foi, então aquilo foi importante pra mim. Legal. E eu acho que essa conexão do músico, por isso que eu acho que né, às vezes a gente briga com as crianças que vai mexer no instrumento, né? Eu acho que assim, tendo uma supervisão, pô, deixa, porque isso aí vai Faz refletir diferença, lá na faz frente, diferença. cara. Vai Sim. refletir. Deixe meu filho tocar um instrumento da igreja. Não, mas a gente A gente deixa, é você que não deixa. é porque eu que sou do som, entendeu? E aí ele pega o microfone e ele quer tocar ele quer tocar a bateria com o É o terceiro microfone. já, Sérgio, é o terceiro. Viu? Mas deixa, a gente deixa, você não. Acho que é a última vez que eu pergunto. Bom, temos aí já 1h23 de live. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente aí. Valeu, a gente galera. está muito feliz Valeu também mesmo. em receber vocês. Obrigado pela presença de vocês também. A gente está começando aí, engatinhando ainda, mas que bom que vocês estão ajudando a gente nessa. Sim, e a gente garante que depois mais pessoas assistem. Isso é verdade. Quando acho que o pastor falou comigo, né, semana passada, eu fiquei muito feliz, assim, falei, pô, que legal, que experiência, né? Eu acho que não importa quantos, né, o reino nosso não é quantidade, é É qualidade, né? Se mudar a vida de alguém um pouquinho ali, já valeu tudo, vale o esforço. E pra mim tá sendo uma experiência muito legal. Eu nunca fui num podcast com esses microfones. Canequinha, salgado. A gente tá. Olha, eu vou te dizer que a gente tá tendo a mesma sensação. Tá sendo muito legal. Criança com brinquedo novo. Assim. Selfie. Eu acho que Deus abençoe vocês aqui, que seja Legal. frutífero demais. Amém. Queria ler um comentário interessante aqui da Cida, que ela colocou assim: não é o meio que corrompe a pessoa, mas a pessoa que corrompe o meio. O cristão verdadeiro vai saber qual a sua missão. Sim, sem dúvida. Né? Com certeza. A Cida tá parecendo um membro aqui da comunidade. Ó, Sem dúvida. Ela é uma das fundadoras, né? sim, ela é uma Então, das então fundadoras. tá aí, né? A resposta. Gente, eu acho que por hoje vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença aí do Caio, do Felipe. Um abraço lá também pro Kelvin. Kelvin. Kelvin.
Que Deus continue abençoando vocês aí no ministério, que vocês toquem muito fora da igreja. Amém. De verdade. Levando o evangelho aí para as pessoas que precisam escutar. Gostaria de agradecer mais uma vez a nossa equipe aqui, o staff, Show de Verdade. bola. Ju, Bochecha, Fagner, Antonielli. A nossa equipe está crescendo, a gente está muito feliz, porque quanto mais gente tem aqui, mais a qualidade aumenta e, enfim, já tinha sido muito notável a presença da Antonielli e do Fagner, aí agora chegou o Marcão, chegou a Ju, tipo, nossa, mano, a gente tá... Os Vingadores estão vindo. Já já vai te bater o ultimato aí. E quem sabe com mais gente, quem sabe a gente pode ter uma frequência maior, né? Hoje a gente faz esse podcast, ele acontece quinzenalmente. Então o próximo episódio vai acontecer lá não nessa próxima segunda, na outra segunda. Então quanto mais gente tiver auxiliando, disponibilidade para estar junto, mais a gente vai poder fazer outras coisas dentro do nosso podcast, mais a gente vai ter, enfim, condições de fazer coisas ótimas. Então, que Deus abençoe vocês também, que estão aí por trás das câmeras, que estão ajudando muito nesse aspecto. E a gente quer ser relevante. Exatamente. A gente, sei lá, às vezes minha cabeça não para, né? Às vezes. Mas, Estão perguntando o contato da banda aqui no chat. opa, ó, isso eu tenho que deixar. Isso agora, hein? Já vamos deixar. Desculpa te cortar. Ah, imagina. É que eu penso assim, toda vez que a gente também tem que qualificar alguma coisa, é porque aquela coisa não está sendo. Então, se eu falo assim, não, a gente quer ser relevante, é porque talvez não estejamos sendo? Necessariamente não, óbvio, né? Mas quando eu tenho que qualificar, de repente eu posso também só destacar, ó, é isso aqui, né? Então, para nós, ter vocês aqui é também tornar aquilo que a gente está fazendo relevante, né? Que alcance outros corações, outras mentes, outras pessoas de alguma maneira, né? E a gente acredita mesmo que esse tem sido um canal que não é uma novidade para o mundo, é uma novidade para a gente enquanto executor, né? E a gente acredita que vai dar jogo, né? E a coisa vai rolar bem. Em nome do Pai, do Filho. Receba! Pega do mundo! Então vocês acabaram de acompanhar mais um Villa Country. Pera aí, deixa eu falar da banda. Deixa eu fazer um merchan. O fim do jogo é Villa Talk, né? Então é Villa Country. Ele falou Villa Country. Villa Country. Foi por isso. Hoje foi Villa Country. Então, assim, galera, a gente tem a sua plataforma digital preferida, tem a gente lá. Legal. YouTube, Spotify, Instagram. Como é que é aquele outro? Deezer. Como que é? Arroba Pilgrim, Pilgrim, Bluegrass. Blue de azul, grass de grama. Tá? Que interessante essa coisa. muita gente não deve ter achado, né? Tem aí no link embaixo? Eu acabei de Ou colocar põe no aqui no comentário chat. aí. Colocou aí? Vai por. Vê se tá certo. Legal. Veja aí, pô. É isso aí. Isso aí. A importância de todo mundo de curtir e principalmente compartilhar. Pega um vídeo nosso, compartilha. Por quê? Porque é daí que surgem os convites pra gente legal. tocar em lugares Inusitado. inusitados. É daí. Sabe? A ferramenta que a gente tem as redes sociais, a internet, né? E é o que Deus usa. Todas as pessoas que chegaram através de nós para eventos mais diferentes foi através daí. Então, pô, você compartilha lá. Ajuda demais a gente, Legal. abençoa, Aproveita, abençoa segue, muito. segue, Curte. Tá vindo o EP, se Deus quiser, muita surpresa. Ainda vai esse ser bem ano? legal. Pô, que da hora. Ainda esse ano, né, Que cara? legal, cara. Eu acho. Se tudo correr bem esse ano. É que a gente tá se aventurando num projeto bem assim grande, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Que legal. Né? Então orem pela gente também. E é isso. Pô, uma alegria mesmo, de verdade, estar aqui com vocês hoje. Nessa noite fria, mas aquecidos e acolhidos aqui. Legal. E que Deus abençoe muito esse projeto de vocês, que seja frutífero, que venha muita gente diferente aqui, né? Trazer conteúdo legal e que a relevância se torne cada vez maior, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado, galera que está acompanhando.
A gente está terminando. Estamos terminando. Então, valeu, gente. Deus abençoe.